Exclusivo. No dia do acidente, o tecladista do grupo revelou um mau pressentimento. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. A investigação da tragédia mostra 4 erros na tentativa de aterrissagem. Desespero e revolta em Israel. 15 mortos em mais um atentado. Manifestantes e policiais em choque na visita do presidente Fernando Henrique a Belo Horizonte. Veja agora no Jornal Nacional. Sete meses de sucesso contagiante. A alegria dos Mamonas Assassinas ganhou o Brasil e já estava pronta para ganhar o mundo. O acidente com o avião no sábado à noite acabou com o sonho da doce reverência dos meninos de Guarulhos. Uma despedida que ainda espera muitas respostas. Os técnicos da aeronáutica passaram o dia de hoje analisando os destroços e procurando descobrir as causas do acidente. Segundo as primeiras versões, ao tentar pousar sábado à noite no aeroporto de Guarulhos, o piloto teria cometido erros. O Departamento de Aviação Civil informou que o avião estava a 360 km por hora quando se preparava para pousar. Nesse momento, a velocidade recomendada era no máximo de 220. A altitude também estava acima do procedimento normal. O piloto deveria pousar na pista da direita, mas fez uma aproximação fora do eixo à esquerda da pista. Foi quando avisou a torre de controle que iria arremeter, o que significa desistir do pouso e voltar a subir. Pelo mapa de navegação, ele deveria ter feito a volta pela direita, mas virou à esquerda avisando a torre que tinha condições visuais para a manobra. A 2 quilômetros da pista, o avião se chocou com um morro a 1.200 metros de altura. Se tivesse passado deste obstáculo, provavelmente teria batido em outro morro ao lado um pouco mais alto. Ao cair, o avião abriu uma clareira na mata. Os pedaços da fuselagem e os corpos dos ocupantes se espalharam num raio de 100 metros. Por que o piloto Jorge Luiz Martins fez a curva para a esquerda e não para a direita? A resposta a essa pergunta, a comissão que investiga o acidente deve dar nos próximos 90 dias. Por enquanto, os peritos já sabem que na hora do acidente a visibilidade era boa, o vento estava fraco, os radares do aeroporto de Guarulhos operavam normalmente e a comunicação entre o piloto e a torre de controle do aeroporto estava normal e clara. É exatamente a conversa entre o piloto e o controlador de voo que é a peça principal dessa investigação. Através dela é que os técnicos vão saber se o piloto errou porque tinha problemas com os instrumentos do avião ou se ele errou porque era inexperiente. Faz apenas 1 ano que ele tem habilitação para pilotar aviões do tipo Learjet e, por isso, tinha poucas horas de voo. Os proprietários da empresa com sede em Ribeirão Preto não quiseram dar entrevista. Crianças e adolescentes vibravam com os Mamonas Assassinas. Hoje, em todo o Brasil, os filhos choraram. E os pais procuraram uma explicação para o final violento de uma amizade tão divertida. O país amanheceu com filas nas lojas. Milhares de fãs disputaram os últimos discos do grupo, que em 6 meses foi um campeão absoluto de vendagem. 1.850.000 cópias. Em Salvador, esta loja vendeu 2.000 CDs. Em Curitiba, os estoques esgotaram. O fenômeno das letras debochadas, melodia fácil, humor e irreverência atingiu principalmente crianças e adolescentes. Muitos dos maiores admiradores dos Mamonas Assassinas, pela primeira vez na vida, tomaram contato com a perda de alguém querido, com a morte. Como explicar a tragédia para milhares de pequenos fãs? Como lidar com essa dor? Eu fiquei muito chocada, fiquei com as pernas bambas, porque eu não acreditei. Eu achei a morte dele super difícil da gente aguentar, né? Porque ele mexeu muito com a gente, né? As crianças dessa escola, no Rio, estavam tristes demais para prestar atenção na aula. Fizeram 1 minuto de silêncio. Rezaram pelos ídolos. Em dezembro, no show dos Mamonas, em Salvador, 2 fãs especiais subiram ao palco. Chocados com um acidente, os filhos da cantora Daniela Mercury passaram o dia chorando.
Nós artistas, eu acho que sentimos às vezes mais um pouco, porque nós estamos sujeitos a isso todo tempo. Então, quando isso acontece com um de nós, isso abala ainda mais, né? E eu tenho certeza que as crianças estão chorando hoje. Isso também dói muito na gente. Como Daniela, muitos artistas brasileiros compartilharam a tristeza com os filhos. Eu também vai ter que me consolar, porque eu fiquei também muito triste com esse desaparecimento prematuro dos amigos. Eu falei que quando meu irmão crescesse, ele não ia mais conhecer os Mamonas. Eles eram uns cantores muito bons, além de serem engraçados. E eles eram umas pessoas, nossa, que fizeram o Brasil inteiro gostar deles. Ninguém engana uma criança, ou seja, elas gostam porque gostam, amam porque amam, querem porque querem. E na busca da hora, teu corpo é violão. Ainda nesta edição você vai ver a cidade da Bahia, onde nasceram o líder e a inspiração do maior sucesso dos Mamonas Assassinas. A meteórica carreira do grupo. A homenagem dos fãs no enterro. E a fita exclusiva, onde um dos Mamonas conta que sonhou com a morte num acidente. E o corpo do copiloto Alberto Yoshimu de Takeda foi cremado no fim da tarde no crematório de Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. O corpo do piloto Jorge Luiz Germano Martins foi levado de avião para Ribeirão Preto ontem à noite. Depois seguiu para a cidade de Orlândia num carro funerário e foi enterrado às 9 da manhã. O piloto tinha 30 anos e trabalhava há pouco mais de um ano na empresa de táxi aéreo Madrid. A cunhada do piloto, Fernanda Parreira, disse que Jorge Luiz estava para deixar a empresa de táxi aéreo Madrid. Segundo ela, o piloto negociava um contrato com uma companhia de aviação comercial e no fim de semana faria seu último voo com os Mamonas Assassinas. Uma cidadezinha em especial sofre com a morte dos Mamonas. É Irecê, na Bahia. A cidade natal do líder do grupo, Dinho, é também o ponto de partida do sonho de muitas famílias que fogem da seca. A capital nordestina do feijão fica no sertão da Bahia e vive o drama da seca. Muitos dos produtores que perderam as safras estão indo embora. Em 71, a família do vocalista Dinho fez a mesma coisa. Foi tentar a sorte em São Paulo. Na época, ele tinha 5 meses de idade. Dinho nasceu nesta casa, num bairro pobre de Irecê. A tia dele, Dona Terezinha, lembra da hora exata. Ele nasceu meio-dia, eu lembro que ele nasceu meio-dia. Em Irecê, o grupo Mamonas Assassinas tem fãs de todas as idades. Esta senhora de 75 anos diz que perdeu o apetite. A dona da farmácia precisou tomar sedativos. O garotinho Marcelo está inconformado. A prefeitura de Irecê decretou 3 dias de luto. A última vez que o vocalista Dinho esteve aqui foi em maio do ano passado. Veio descansar, rever os parentes e os amigos. Prometeu voltar com os outros integrantes do grupo. Queria fazer um show na cidade onde nasceu no próximo mês de junho, durante as festas de São João. Entre os amigos, muita tristeza e as lembranças do ídolo. Estas imagens foram gravadas há 2 anos aqui na cidade. Dinho gostava de aventuras em cima da moto. A homenagem do fã-clube Mirim é uma antiga brincadeira. A frutinha da mamona, que serve para fazer óleo vegetal, vira uma arma na mão da garotada. Segundo os moradores de Irecê, a Guerra das Mamonas foi a inspiração para o nome do grupo. A despedida dos Mamonas Assassinas durou 24 horas. Da vigília no Instituto Médico Legal até o cemitério, os fãs choraram a tragédia que acabou com a promessa de alegria. Primeiro, alguns minutos para a despedida mais dolorida, o adeus das famílias. Eu, em Dracena, avisei para ele, Jim, esse avião não presta, esse avião está emendado de Durapox. Uma vida vale muito mais do que um sucesso, do que o mundo todo, porque enquanto você estiver aqui eu posso te abraçar, te beijar. Eu não tenho interesse em fortuna, não tenho interesse em nada, eu quero você. O empresário cuida de você como um artista e eu não tenho artista, eu tenho um filho. Depois, a despedida é toda dos fãs. Mais de 60 mil pessoas desfilam sua tristeza ao longo da madrugada e da manhã, diante dos caixões enfileirados no ginásio que já recebeu os Mamonas em tempos de alegria. Aqui mesmo, 2 meses atrás, os rapazes de Guarulhos faziam um show de agradecimento à cidade onde começaram carreira. Eles
estavam numa turnê, conseguindo um rumo do sucesso deles, tinha que ser assim. Tudo bem, era estafante, era muito difícil, mas tinha que ser assim. Na passagem rápida diante dos 7 caixões, muitos se emocionam, até desmaio. Em torno do ginásio, uma multidão entristecida aguarda a saída do cortejo. Alguns garotos vestem fantasias dos Mamonas. Um alto-falante lembra a alegria irreverente das músicas do grupo. Jovens que nunca experimentaram a tristeza choram a perda dos jovens que os faziam cantar. Eles marcaram a vida da nossa adolescência. Só eles para divertir a gente mesmo. Você já sentiu uma tristeza assim antes? Na morte do Senna. Os rapazes do grupo Mamonas Assassinas costumavam admitir com humildade que haviam sido surpreendidos pelo sucesso na carreira curta e meteórica. Hoje, na hora do enterro, era difícil não se surpreender com o clima de emoção coletiva que tomou conta das ruas de Guarulhos. Órfã mais uma vez, a multidão se despede dos ídolos recentes. São 4 quilômetros de aplausos, acenos, ramos de mamona agitados no ar. Olhos vermelhos acompanham a passagem dos carros de bombeiros que levam os corpos. Na chegada ao cemitério, um início de tumulto. Milhares de pessoas são contidas a custo pela polícia. Quero se despedir pela última vez. Não pude ver eles no show que eles fizeram aqui em Guarulhos, pelo menos agora. Mas eu queria ver ele pela última vez. Quem é que você queria ver? O Dinho. A própria mãe do vocalista, Dinho, só consegue chegar no meio da cerimônia, depois de atravessar a multidão. As famílias fazem uma oração de despedida para o segurança Sérgio Porto, o guitarrista Bento Rinotto, os irmãos Sérgio, baterista, e Samuel Reoli, baixista do conjunto. Por último, são sepultados o tecladista Júlio Razek e o vocalista Alexander Alves, o Dinho, o mais popular dos Mamonas. Amanhã, ele completaria 25 anos. Veja a seguir a fita exclusiva que mostra uma revelação do tecladista dos Mamonas. Antes de viajar a Brasília, ele disse que sonhou com a morte num acidente de avião. Eles foram o Cometa Alegria. Os 5 meninos passaram pela vida com a velocidade de um cometa. Meninos com idades variando entre 22 e 27 anos. A primeira aposta foi no rock convencional, que aos poucos perdeu espaço para o deboche. Há 2 anos, escondido na cabeleira, Dinho, o mais carismático do grupo, apresentou pela primeira vez a música que seria o grande sucesso, Pichulinha, futura Pelados em Santos. Mina, seu cabelo é da hora, seu copo é um violão. O sonho nasceu nos fundos de uma casinha de bairro operário de Guarulhos, na Grande São Paulo. Inventaram a banda Utopia, palavra que significa algo tão ideal que beira o impossível. Impossível parecia o sucesso. Mas ele chegou, meteórico, com um único disco, lançado em julho do ano passado, depois de 5 anos em showzinhos de quermesses de bairro. Até mesmo a gravadora foi surpreendida pela avalanche Mamonas Assassinas. Chegaram a fazer 4 shows por dia, às vezes 7 shows por semana. Será que a chave do sucesso era o deboche? Todo mundo tem motivo para chorar, a gente quer ser um motivo diferente, a gente quer dar alegria para as pessoas. Eu acho que é isso que está pegando legal. Quem entendeu mais depressa esse motivo diferente foram as crianças, que decoraram todas as letras. Santos era o alvo das brincadeiras que transitavam pela música sertaneja, forró, pagode. A Brasília amarela de Dinho, que só pegava no tranco,
ajudou a transportar os meninos de Guarulhos para as paradas de sucesso. Na carreira, que durou menos de um ano, eles lotaram ginásios e estádios em todas as grandes cidades do Brasil. O último show foi no sábado em Brasília. A última parada no voo do Cometa Alegria. Os Mamonas Assassinas faziam sucesso com as crianças porque cantavam sexo infantil, que os pais proíbem. Os Mamonas viravam a bagunça em arte, a desobediência em música. Eles eram os Rolling Stones dos nenéns. As crianças se vingavam do mundo triste e careta dos adultos através de sua música, que era uma música ingênua e boa, com letras incríveis, que falavam em minha felicidade é um crediário nas lojas, ou os shopping centers são muito legalzinhos para levar a namorada e dar um rolezinho, ou versos incríveis como quando estou no trabalho não vejo a hora de descer do andaime para pegar um cinema e ver o Van Damme. Música muito brasileira, filha do rock rural e pagode, com as letrinhas sem vergonhas do Lamartine e do Braguinha, que cantavam a perereca da vizinha ou o que há com a sua baratinha. Eles eram filhos de operários, caipiras, italianos carcamanos e japorongas. Um retrato alegre do Brasil da periferia. Sua arte era prazer popular, rock operário, loucura e circo, pobreza e prazer. O avião em que morreram tinha o prefixo PT-LSD. Os rapazes dos Mamonas encaravam os aviões com medo e fascínio. Em várias entrevistas falaram com ironia da possibilidade de um acidente. Parecia que eles já sabiam. Como disse sábado o tecladista Júlio Hasek, numa gravação exclusiva que você vai ver agora. O avião sempre esteve na rota dos Mamonas. No início, como vizinhos do aeroporto de Guarulhos. E assim que a carreira decolou no primeiro CD, uma homenagem ao pai da aviação, ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Uma das últimas brincadeiras da banda, que brincava com tudo, foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o dia dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Repare a pergunta do tecladista Júlio Hasek. Quebrou de novo? No mundo dos Mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Hasek não era uma piada. Ele me disse uma vez que eles iam viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que para mim rezar por todos. A maratona de shows e viagens para todo o país nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos Cabelos Vermelhos dava um trato no visual e celebrava a amizade em sessões de fotos. Muitas fotos. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado, horas antes de viajar a Brasília. Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo. Desta vez, no lugar da máquina fotográfica, preferiu uma lembrança mais especial, usando esta câmera de vídeo. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus tempos pra lá. Vamos lá ver como é que é, essa mulher tem bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Até amanhã.
agora ela virou...